Olá, muito boa noite para você. Mais 2 óbitos por Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. 240 novos casos da doença são registrados em boletim. Você vai ver que a esposa do ex-vereador Marquinhos das Bananas fez protesto e desabafo na Câmara Municipal. A gente vai mostrar também o desespero dos moradores que são obrigados a deixar residências com nova enchente do Rio Paranaíba. A corrida contra o tempo para evitar prejuízos ainda maiores com os alagamentos. A gente mostra que a Polícia Civil deflagrou a operação de combate ao tráfico de drogas em Patos de Minas e região. Você vai ver ainda que reclamações sobre irregularidades na instalação de mata-burros são encaminhadas ao Ministério Público. Nós vamos mostrar que as pequenas empresas de Patos de Minas lideram na geração de novas vagas de empregos. Após as perdas para a alfabetização, os desafios para estudantes e professores na retomada das atividades presenciais. A gente vai falar também de futebol, né? A URT conquistou a primeira vitória no estadual e derrubou a invencibilidade do Atlético. O Cruzeiro venceu o Democrata nos acréscimos e retomou a liderança do Campeonato Mineiro. Vamos falar também de saúde, o aumento nas vendas de antigripais entre os patenses. Secretário de Saúde afirma que o pico da Covid-19 já passou em Minas Gerais. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a Operação Colônia, com o objetivo de desarticular um grupo especializado no tráfico de drogas. Foram cumpridas dezenas de mandados de busca e apreensão nas cidades de Patos de Minas, Patrocínio, Guimarães, Lagoa Formosa e Presidente Olegário. A operação começou em 14 de julho do ano passado, depois que o chefe da organização criminosa, que comercializava drogas, foi preso pela polícia com mais de 22 quilos de cocaína. Até então, 5 pessoas haviam sido presas. Na manhã desta quinta-feira, cerca de 147 policiais, civil e militar, cumpriram 41 mandados de busca e apreensão em 5 cidades da região. As cidades alvos da operação foram Patos de Minas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Guimarães e Patrocínio. Hoje pela manhã, moradores das cidades alvos da operação acordaram com o barulho das sirenes e da aeronave Carcará da Polícia Civil, que veio de Belo Horizonte. Hoje é uma etapa de uma operação em que buscamos demonstrar vínculos entre todas essas pessoas que são investigadas já há 6 meses pela Polícia Civil. E hoje, com o apoio da Polícia Militar, vamos dar cumprimento a esses mandados para verificar ao final quem merece ser preso, qual é a função de cada um e definir, né, juntamente com os demais, lembrando que já foram 5 pessoas presas durante essa investigação, bastante droga e dinheiro. Então hoje a expectativa é de enriquecer uma investigação que já vem se alongando há um bom tempo. A Polícia Militar ajudou no cumprimento dos mandados. 90 policiais militares participaram das ações em 28 viaturas. A Polícia Militar realiza as operações no cotidiano, né? Em decorrência dessas operações, muitas vezes, né, ocorrem apreensões e prisões de indivíduos ligados principalmente ao tráfico de drogas, né? E isso é o que originou, né, na verdade, as investigações, que dá origem às investigações, além da troca de informações também no dia a dia, né, por parte das duas instituições. Essa troca de informações ela é fundamental para que a gente tenha resultados positivos e que esse combate ao tráfico de drogas sempre esteja latente, né, que a gente consiga dar a resposta para a sociedade. Importante mencionar também, né, sempre as informações que as pessoas podem estar repassando através do DDU, né, do 181, fazer suas denúncias para que as duas instituições possam efetuar esse combate ao tráfico de drogas, às organizações criminosas, de maneira mais eficiente possível. Nesta quinta-feira, mais 5 pessoas ligadas à organização criminosa foram presas. A Polícia Civil acredita que essas pessoas ocuparam as funções dos 5 integrantes do bando que já tinham sido levados para o presídio. Elas estavam ocupando ou tentando ocupar um espaço deixado pelos líderes que até então
estão presos, né, e continuar a praticar o tráfico de drogas, especificamente de cocaína. A polícia agora deve periciar todo o material apreendido para traçar novos caminhos da operação. Acredita-se que mais pessoas estejam envolvidas no crime organizado. Nós vamos debruçar agora em realizar todos os laudos periciais, né, para que possamos produzir as provas e as pessoas que foram alvos desses mandados de busca e apreensão hoje, mesmo que não foram presas em flagrante porque não continham substância entorpecente ou algum outro objeto ilícito em suas residências, poderão, a partir das provas produzidas deste momento, serem indiciadas por algum crime e especificamente pelo crime de tráfico de drogas. Houve apreensão de um número razoável de celulares, também apreensão de quantia em espécie e também a prisão em flagrante delito de 5 indivíduos, porque realmente estavam praticando o tráfico de drogas e tinham substâncias entorpecentes em seu poder. Nós já mostramos aqui no NTV News reclamações relacionadas à instalação de mata-burros irregulares em Patos de Minas. A situação de risco foi encaminhada ao Ministério Público. O mata-burro objetiva evitar que o gado de uma propriedade rural transite por outros lugares. Mas vale ressaltar que eles precisam ser feitos conforme a lei, para que assim haja uma passagem sem riscos de veículos e pedestres. Na localidade de Buracão, alguns pontos foram objeto de reclamação e, inclusive, Nascimento Araújo caiu em sua moto num desses mata-burros, que tem 2 partes, sendo vertical e horizontal. Na verdade, arrancou um que havia na mesma linha, na mesma rodovia, e chegou ela para perto de outro mata-burro, ou seja, emendou 2 mata-burros, o que é totalmente vedado por leis municipais, estaduais e federais. E nós cobramos da prefeitura e ela se omitiu nesse caso aí. Por isso nós procuramos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, nessa quarta-feira, Nascimento se reuniu juntamente ao Ministério Público para resolver a situação, visto que, segundo ele, traz muitos prejuízos. Nós esperamos, naturalmente, que o promotor dê um resultado positivo para nós, que ele possa fazer com que esses cidadãos que estão fazendo esse tipo de mata-burro, que são vários, que eles façam alguma coisa no sentido de mudar, de voltar a ser como era antes. Todo mundo está insatisfeito com a administração e com o que fizeram dentro dessa própria administração atual. Então a população quer que volte a ser como era antes. Nós pesquisamos a Lei Municipal de 2018 e diz que a instalação deverá ser executada com barras dispostas verticalmente, lado a lado, composto por 5 barras verticais de um lado e 6 barras verticais do outro lado, assentadas com espaçamento máximo de 10 centímetros em toda a extensão das longarinas e separados por um vão de 70 centímetros. Nós queremos, naturalmente, que a lei anterior, a lei 6.409, ela seja mantida. E a outra, a 7.631, ela seja revogada. Essa lei foi feita no último governo, né? No governo de José Eustáquio Rodrigues. Então, nós não concordamos com essa lei porque ela tirou a boa lei que tinha, que era manter os mata-burros que não corre risco para as pessoas que trafegam pela rodovia, e colocou o mata-burro perigoso, né? E nós não aceitamos e não concordamos com mata-burros perigosos que põem em risco a vida de bicicleteiros, né? De motoqueiros e assim por diante. Em junho de 2021, chegamos a ir na localidade de Buracão e conversamos com o fazendeiro que fez o mata-burro. Ele afirma que esses foram feitos por uma desavença com o vizinho, mas que mesmo assim, sem o pedido das autoridades, o mata-burro continuará lá. Eu não vou mudar, não. Você está entendendo? Se a prefeitura, quer dizer, eu não falo que eu não vou. Judicialmente, um juiz chegar, ser obrigado, só porque eu vou mudar. Só porque vai ter que mudar todos os do município. Porque eu não sou eu que sou obrigado a mudar um e os outros estão lá não. Passem mais de 1.000 aí que você tá. Depois do intervalo aqui no News, pequenas empresas de Patos de Minas lideram na geração de novas vagas de emprego. Após as perdas para a alfabetização, os desafios para os estudantes e professores na retomada das atividades presenciais.
Os pequenos negócios estão sobressaindo aos impactos da crise econômica e gerando emprego e renda. Em Patos de Minas, os indicativos de recuperação das perdas por causa da pandemia apontam melhoras significativas em diversos setores. A Renata é dona de uma loja de calçados que fica no centro de Patos de Minas. Na pandemia, ela viu as vendas despencarem. Na época, ela teve que cortar gastos e fazer algumas demissões. No início da pandemia, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Realmente a gente teve que dispensar. E não foi preciso do auxílio do governo, mas nós dispensamos funcionário. E aí depois, em 2021, a gente já sentiu a necessidade de estar contratando novamente. E foi o que nós fizemos. A necessidade de contratar veio porque a Renata passou a vender mais no ano passado. O aumento das vendas na loja dela foi de 24% em 2021, se comparado ao período crítico da pandemia em 2020. Eu acredito que esse aumento foi mesmo por causa da pandemia, que no ano de 2020 o pessoal segurou muito e nossa, que por ser infantil, né, as crianças crescem sempre, estão sempre trocando de calçado. Então, tem que renovar. Então, por isso que eu acho que é o acréscimo. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Patos de Minas teve aumento no número de contratações em 16,29% entre os anos de 2020 e 2021. O aumento foi pequeno e teve variações. Os dados que nós temos do CAGED são de janeiro de 2020, onde nós tínhamos um saldo positivo em Patos de Minas de 178 vagas contratadas pelas MPS. Em janeiro de 2021, o saldo foi de 267 novos contratos de trabalho por micro e pequenos. E o último dado é de setembro de 2021 também, no qual o saldo foi de 207. O dado de janeiro de 2022 ainda vai ser consolidado. Segundo a especialista do Sebrae, as empresas têm se recuperado nos últimos meses. A gente observa que, apesar do cenário, né, que nós vivenciamos agora com a recuperação econômica, vacinação, tem criado uma melhor autoestima para as pequenas empresas. O comerciante, né, aproveita também da segurança do consumidor dentro dos estabelecimentos e houve um aumento no faturamento bruto e, com isso, consequentemente, reflete na maior admissão de novos funcionários. Ao contrário do que muitos imaginam, a agricultura não é o principal meio de que o dinheiro chegue e circule aqui na cidade de Patos de Minas. Na verdade, o setor lojista, os comerciantes da cidade, são os principais responsáveis por movimentar toda a economia da região. Esse crescimento do comércio, com o avanço nas contratações, é benéfico a todos. O Brasil é uma economia fortemente produtiva no setor agrário exportador, mas esse setor emprega por gente, enquanto que a dinâmica econômica mesmo da cidade, essa dinâmica da microeconomia da cidade, é tocada pelo pequeno comerciante, o pequeno produtor rural que vende nas feiras e para os comerciantes locais, para os prestadores de serviço que prestam serviço dentro da cidade. Então, é esse pessoal que realmente gera a dinâmica de emprego, de renda nas pequenas cidades, nas médias cidades. Em 2 anos de pandemia, a alfabetização foi diretamente afetada por causa do estudo remoto e a falta de estrutura para esta modalidade. A retomada das atividades presenciais é um desafio para estudantes e também educadores. Durante essa pandemia, o Brasil retrocedeu cerca de 15 anos na alfabetização de crianças. E num país em que a educação não é das melhores, o retorno às aulas presenciais é de grande importância. Kátia, que é psicopedagoga, diz que os pequenos, ao voltarem para as aulas presenciais, precisam ser acolhidos, pois estão em uma realidade diferente há bastante tempo. Retornar para um ambiente de aprendizagem, a princípio pode ter um estranhamento, porque essas crianças estavam em casa com seus pais, né? Muitas retornaram o ano passado, né, quando as escolas foram autorizadas a receber esses alunos, mas não foram todos os alunos que voltaram. Então, a escola, ela trabalha com 3 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica, a avaliação continuada e a avaliação somativa. Então, nesse momento, as escolas elas têm um olhar atento para essa avaliação diagnóstica.
Amanda Caroline é professora do 2º ano do ensino fundamental e ela afirma que as aulas online durante a pandemia não foram fáceis. Em maio de 2021 as aulas voltaram e aí a gente conseguiu, retomar com as crianças. Por causa disso, a gente recebeu muitos alunos novos na instituição, alunos que não estavam nem tendo aula online nem presencial. Então a gente recebeu várias crianças. E aí a gente teve mesmo que correr bem atrás desse prejuízo, porque as crianças ficaram praticamente 2 anos sem estudar. Andréia Caixeta, diretora de uma escola em Patos de Minas, afirma que para o auxílio dos alunos durante a pandemia, a instituição fez uma rede de apoio. Nós colocamos o reforço escolar, então todos os nossos alunos, desde o Jardim 1 até o 3º ano do ensino médio, hoje conta com um apoio na nossa instituição. E aqueles alunos que tiveram mais dificuldade, eles contaram o tempo todo com o apoio de alguns professores. E com certeza isso contribuiu para que os nossos alunos continuassem o desenvolvimento mesmo em meio à pandemia. Para a psicopedagoga, o apoio dos familiares nesse momento é muito necessário. É preciso que o ambiente alfabetizador se estenda também para o ambiente de casa. Então, é muito importante que a criança tenha uma rotina não exagerada de aulas particulares, aula de reforço, tarefa, para que a criança não se sinta pressionada nesse momento. Caroline Magalhães tem 36 anos e é pedagoga. Ela afirma que os alunos que estão entrando agora não estão tendo dificuldades em comparação aos alunos que estudaram no auge da pandemia. No início agora, os alunos que nós recebemos não tiveram tamanho prejuízo quanto os que vivenciaram a pandemia no processo de alfabetização. Os alunos que eu recebi agora tiveram aulas presenciais, a grande maioria. A gente teve uma pequena parte que não teve nenhum estudo no ano de 2021. E o que nós estamos fazendo é buscando estratégias para que eles possam nivelar com os que já conseguiram. Em instantes aqui do News, vamos falar de futebol. O Cruzeiro venceu o Democrata nos acréscimos e retomou a liderança do Mineiro. E o RT conquistou a primeira vitória no estadual e derrubou a invencibilidade do Galo. Futebol deu RT no jogo contra o Atlético na noite desta quarta-feira no Zama Maciel, em Patos de Minas. O Trovão Azul fez valer o fator casa e não se intimidou com o Galo, que entrou em campo com o time reserva, Melhor para o time patense, que deixou a lanterna da competição. No primeiro tempo, o Galo começou com mais posse de bola e o elenco da URT jogou mais fechado, ficando atrás na defesa e aguardando as chances de jogada para partir para o ataque. Mas a primeira finalização veio do Galo, logo no início da partida. A URT veio na sequência, aos 9 minutos. Pouco depois, uma nova tentativa de ataque da URT, mas a bola não balançou a rede. No meio da partida, o Galo tentou uma nova jogada, após uma cobrança de falta, mas também sem sucesso. A torcida ficou mais animada em uma tentativa que quase marcou o primeiro gol do Trovão Azul, mas a bola também não entrou. Na sequência, quase aos 30 minutos de jogo, a URT teve seu primeiro escanteio e, numa jogada ensaiada, marcou o primeiro gol da partida. Jogada inicial de Bruninho, que jogou para Mock, que por sua vez colocou na cabeça de Derlan, que fez o gol. A torcida da veterana foi à loucura. Com o primeiro gol marcado, o elenco do Trovão Azul mudou de postura, ficando mais no ataque até o fim do primeiro tempo, que terminou em 1 para o RT e 0 para o Atlético Mineiro. O segundo tempo começou mais lento, com recuo da URT para a área de defesa. Logo no início, o Galo teve um escanteio, mesmo uma segunda tentativa 1 minuto depois. A equipe do Atlético Mineiro tentou uma nova finalização, mas também sem sucesso. Aos 15 minutos, um novo lance do Galo sobre a URT, mas a defesa de Gustavo impediu o empate.
Outra tentativa do adversário veio aos 22 minutos, com uma nova defesa importante de Gustavo. Aos 30 minutos de jogo, um cruzamento perigoso quase marcou o gol para o Atlético, mas a bola passou raspando na lateral da trave. Pelo menos mais 3 tentativas vieram da equipe do Atlético Mineiro até o fim do segundo tempo, todas sem sucesso. O juiz ainda marcou 7 minutos de acréscimo. Entretanto, as tentativas do Galo não tiraram a vitória da URT. Fim de jogo em 1 para o Trovão Azul e 0 para o Galo. Primeiramente, eu tenho que ressaltar o trabalho dos atletas, dos jogadores. Eles foram fundamental no comprometimento com o jogo. E ontem nós dificilmente se encontra as equipes que véspera de jogo treina 2 períodos, Então nós procuramos treinar os 2 períodos ontem, mantivemos um posicionamento muito bom, treinamos de manhã, treinamos à noite, para que nós pudéssemos realizar esse posicionamento no jogo. E foram praticamente perfeitos, O Atlético quase não entrou, a não ser com bola alçada, Você ganhar de um grande, Você ganhar do Atlético, te dá mais confiança, Ela te dá mais confiança, você fica preparado por outras dificuldades que possam vir, até porque você venceu o Atlético, Então, dificuldade vindo, nós vamos estar preparados para que a gente possa fazer os resultados. 3 pontos muito bem-vindos para o URT, A situação melhorou bastante. Nossa reportagem acompanhou de perto toda a movimentação gerada para essa partida. A presença maior de público em um jogo grande provocou sentimentos distintos aos torcedores das 2 equipes neste embate entre o Pato e o Galo. A partida estava marcada para as 9h30 da noite, mas já tinha torcedor aguardando na fila antes das 8 da noite. Aos poucos, torcedores atleticanos e torcedores da URT se reuniam nos portões principais do estádio Zama Maciel para se preparar para assistir à partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2022. Do lado de fora, viaturas da Polícia Militar, dos agentes de trânsito e sinalizações que marcavam os pontos fechados no entorno do estádio. Além do suporte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, houve também a interdição de algumas vias aos arredores do estádio Zama Maciel para garantir a segurança dos torcedores, principalmente nessa via de entrada, com o apoio dos agentes de trânsito da Prefeitura. As vias que foram interditadas foram a Avenida Brasil, entre a Joaquim das Chagas e a Ouro Preto, a Rua Joaquim das Chagas, entre a Avenida Brasil e a Avenida Paranaíba, Rua Ouro Preto, nesse trecho também, Avenida Brasil e Paranaíba, a Rua Patrocínio, a Rua URT e a Duque de Caxias também neste trecho. Temos aqui também no estádio 4 agentes de trânsito controlando ali os 2 lados para garantir que o fluxo seja mais seguro para todos durante a partida. Os camisas azuis estavam esperançosos pela partida, com a tão aguardada vitória e os sonhados primeiros 3 pontos. Enquanto alguns apostavam moderadamente no placar, outros tinham certeza de uma vitória com muitos gols para o time do Trovão Azul. Estamos aí criando expectativa para que possa sair com bom desempenho o time e conseguir a vitória, nem que seja de um placar mais baixo, 1-0 ou até mesmo um empate, vai deixar a gente bastante feliz. Marcar 2 gols aí para RT. Vamos sair com 3 pontos aqui dentro de casa, porque aqui quem manda aqui é o Trovão. Mas os torcedores atleticanos não ficam para trás no que diz respeito à confiança no time do coração. Ousavam dizer que a vitória viria e os manteria no topo da tabela. Espero que vamos 2-1, Vamos pôr um pouquinho pro RT. Eu acho que uns 3-0 pro Galo. Mas o resultado não foi o melhor para os torcedores do Galo. Quem achou que ia levar pelo menos 2 gols para casa, teve que se contentar com a derrota desta quarta-feira. Já os torcedores do Trovão Azul, que ficaram esperançosos até o final, tiveram que comemorar com a primeira vitória por 1-0 do time do coração no Campeonato Mineiro.
O Cruzeiro derrotou o Democrata na noite desta quarta-feira por 1-0 pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Cabuloso enfrentou um adversário que optou pela defesa durante os 2 tempos do jogo e só conseguiu marcar o único gol da partida no último minuto do confronto. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o que se viu foi um duelo de ataque contra a defesa, com pouquíssimas investidas do Democrata. Sobraram ataques do Cruzeiro nos 2 tempos regulamentares e nada de alteração no placar. E o gol da vitória celeste foi marcado por Edu, que assim como no confronto contra a Caldense, deixou sua marca no apagar das luzes, último lance do jogo aos 54 minutos. E claro, não faltou comemoração do elenco estrelado ao lado do torcedor cruzeirense, que fez muita festa no Mineirão. A Raposa contabilizou mais 3 pontos e subiu para a liderança do Campeonato Mineiro. O auxiliar técnico Martin Varini, que substituiu o técnico Paulo Pesolano, que está com Covid, ressaltou o espírito de superação da equipe até o final. Nós falamos até final e Cruzeiro está jogando até final, com muita mentalidade ganadora, mentalidade que vai para frente. E essa é a mentalidade que nós seremos. Sabemos que temos muitas coisas para melhorar, mas com essa mentalidade, com a torcida que nós temos, que todo o jogo está alentando, incrível, a gente pode ganhar um jogo muito difícil. Para Varini, as dificuldades encontradas diante de uma equipe que jogou totalmente defensiva servem de aprendizado para a sequência da temporada. Sem dúvida. Nós começamos a trabalhar em um mês, em muito pouco tempo, a gente tem muita coisa para melhorar. Sempre no futebol, trabalhar e jogar frente a um bloco baixo é muito difícil. Hoje o Democrata fez um trabalho muito bom em seu bloco baixo, muita gente, e foi muito difícil para nós poder entrar. E nisso estamos trabalhando, vamos a continuar trabalhando, mas, como eu falei, o ano é muito longe, temos objetivos muito bons e seguro que com mais trabalho o time vai melhorar. Portunhol aí do auxiliar técnico está melhor do que do Pesolano, hein? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação do Campeonato Mineiro, então, né? Avaliando aí o Cruzeiro, como a gente disse, mostrou nessa reportagem aí, venceu e subiu para a primeira colocação. E ali em segundo, do segundo até o quarto colocado, até o terceiro colocado, até o quarto, né? Do segundo ao quarto colocado, nós temos aí 3 times com a mesma pontuação. O Atlético tem 10, o América tem 10 e o Atlético tem 10. Na sequência aparece ali Caldense, Tombense, né? Que aí já está na 6ª colocação. Lá na parte de baixo, você vê aí Pouso Alegre, que é o último colocado, foi empurrado para baixo aí, né? Com a rodada terminada ontem. O último colocado, portanto, é o Pouso Alegre com 2 pontos. Vem aí o penúltimo colocado, que é o Vila Nova, com 4 pontos, e é o RT também com 4 pontos, mas está ali na 10ª colocação pelos critérios de desempate aí, que leva em conta gols, vitórias, empates, essa coisa toda. E aí você percebe então que o RT subiu bem, pelo menos 2 posições, mas ainda está numa área um tanto quanto perigosa ali, né? Um tanto quanto perigosa, e precisa continuar vencendo, pontuando para poder subir, deixar essa incômoda parte de baixo da tabela de classificação aí do Mineiro. A gente faz um rápido intervalo, na sequência tem análise da notícia, o aumento nas vendas de antigripais entre os patenses. Mais 2 óbitos por Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. 240 novos casos da doença são confirmados em boletim. E secretário de Saúde afirma que pico da Covid já passou em Minas Gerais. Uma constatação curiosa nesse início de ano é o aumento na comercialização de medicamentos entre os patenses, principalmente aqueles indicados para prevenção e tratamento de sintomas gripais. Com o aumento de casos da Covid-19 e da influenza, houve um aumento considerável na venda de antigripais, vitaminas, antibióticos e anti-inflamatórios. Segundo Paulo César, que é gerente farmacêutico, em comparação ao ano passado, as pessoas têm deixado os cuidados de lado. Em comparação com o ano anterior, o pessoal estava mais recluso, estava mais atento às normas, né, de distanciamento social, uso de máscara e o álcool em gel também, né? A demanda foi bastante pequena. Esse ano não conseguiram prever que ia ter esse surto, né, essa demanda tão alta assim, e acabou realmente faltando no mercado. Um complexo de vitaminas de A a Z, que dura por 60 dias, tem sido vendido a R$ 49,90. Já a vitamina C mais zinco, usada por 30 dias, sai a R$ 34,90.
E por fim, os antigripais têm ficado na faixa de R$ 15,90. Aline Ribeiro é gerente de outra farmácia em Patos de Minas. E segundo ela, as vendas aumentaram mais de 100%. A gente pode notar que preenche as prateleiras e rapidinho já se esvaziam. Teve falta de alguns medicamentos também, os fabricantes não estão conseguindo suprir a demanda, né, de tanto que está vendendo, de tanto que está sendo a procura. As vendas desses complexos de vitamina cresceram drasticamente na pandemia e, conforme os farmacêuticos, isso é de extrema importância para aumentar a imunidade e evitar doenças. Desde que começou a pandemia, as vendas de vitaminas cresceram consideravelmente e têm se mantido, né? Na falta de antigripais, o pessoal sempre opta por uma vitamina C, por alguma coisa para aumentar a imunidade. É muito importante, né, as pessoas se cuidarem, aumentar a imunidade para não deixar que a gripe venha, ou se caso você se contaminar com Covid ou a influenza, você está com a imunidade ativa e não sofrer tanto sintoma. É importante estar sempre se cuidando, né? Nessa questão da prevenção, que seja então um medicamento ou um suplemento, né? O suplemento aí para poder deixar você mais preparado, tá aí com uma imunidade maior, é importante. Agora, nunca se medicar sem a prescrição médica, né? A gente não pode, nós temos uma cultura muito brasileira que eu tomei um remédio para dor de cabeça, acho que esse remédio vai servir para todo mundo da minha família, ou para os meus amigos, indico sem nem ser médico. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com essa questão aí desse aumento na vendagem aí de medicamentos. E a própria farmácia, os próprios farmacêuticos, eles chamam a atenção das pessoas, né, dos seus clientes para isso. Olha, preciso que o médico indique faça a prescrição da sua medicação, a não ser que seja ali realmente algo que não tenha problema nenhum, né? Algo que seja leve, que não tenha nenhum problema aí maior de reações ou até de questões relacionadas aí a influenciar as pessoas com esse medicamento. Mas fora isso, todas as questões relacionadas aos cuidados com a saúde com medicamentos precisam passar por um médico, por um especialista, né? Por falar em saúde, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais disse nesta quinta-feira que o pico da onda da Covid-19 no estado já passou. Para Fábio Baquerete, os números das infecções em algumas regiões já apresentam tendência de redução, o que indica a passagem do estado pelo pico. O maior destaque de hoje é, de forma muito consistente, dizer que o pico de infecção do estado de Minas passou. Esse pico estava projetado para dia 1º e dia 2 de fevereiro, que foi confirmado com a maior média móvel, e já estamos caindo, descendo a curva. O estado é um estado grande e, obviamente, algumas regiões ainda não estão descendo, mas as maiores regiões que iniciaram primeiro, especialmente Centro, Triângulo, o Triângulo em especial, Uberaba, Uberlândia, que testaram muito, já estão caindo bastante, e a região sul são os destaques da queda no estado. Então estamos descendo a curva como esperado e assim como observado em outros países. Óbitos, lembrando que o primeiro a subir é o número de casos novos, depois sobe internação e depois sobe óbito. Da mesma forma, está caindo casos, começando a cair pacientes aguardando internação e daqui 2 semanas começa a cair óbito. É algo natural de qualquer onda que nós vivenciamos da pandemia, então os óbitos continuarão crescendo, que estão relacionados às internações de 2 semanas atrás, que foi onde nós observamos o maior número de pacientes internados. No entanto, o secretário acredita que não estão descartados novos aumentos nos casos da Covid, mas que isso deve acontecer de forma controlada por causa da imunização. Observando especialmente outros países que já passaram por isso, passaram por esse momento antes, a expectativa é que a gente tenha, sim, alguns aumentos sazonais, pontuais de casos, mas muito parecidos com a influenza. Março, abril, a gripe sobe, então quando vier essas doenças sazonais, a Covid, o coronavírus é mais um vírus para aumentar, mas sem precisar que a gente faça ações específicas relacionadas à Covid. Então a expectativa nossa, que é o que alguns países europeus já vêm falando,
ainda é cedo para cravar isso como verdade, é que nós iremos conviver com o vírus e fazer ações muito mais coletivas e comuns a outros vírus e não atuar exclusivamente para a Covid. Então, a expectativa é que em alguns momentos, durante especialmente o outono e o inverno, e março é o nosso outono para o inverno, a gente tem alguns aumentos pontuais. Mas o que nós vivenciamos ano passado não deve se repetir e o que estamos vivenciando com a Ômicron agora também não se deve repetir. O que deve acontecer são aumentos pontuais de casos relacionados especialmente à sazonalidade dos vírus e com a vacinação que vem se aumentando. As novas vacinas que virão esse ano, especialmente no segundo semestre, já irão cobrir essas novas cepas, é que esse vírus passa a ser realmente um vírus de convívio habitual. Agora a gente atualiza então os casos da Covid-19 em Patos de Minas. Na tela aí os comparativos, né? O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado na tarde desta quinta-feira, você vê aí que mostra que 240 novos casos foram confirmados em comparação ao anterior. Pelo menos 26 patenses estão internados, sendo 19 em leitos clínicos e 7 pacientes em UTIs. O boletim também registrou a confirmação de mais 2 óbitos provocados pela Covid-19. As vítimas, um homem de 59 anos, falecido no dia 13 de fevereiro, e uma idosa de 85 anos que morreu no último dia 7 de fevereiro. De acordo com a prefeitura, o homem não tinha se vacinado contra a doença, estava sem nenhuma das doses, né? E não tem informações sobre comorbidades no caso dele. Mas no caso da mulher, o município informou que ela foi imunizada com as 3 doses contra a Covid-19, mas que ela era portadora de comorbidades. A gente atualiza também e analisa a situação das internações nas redes de saúde pública e privada, uma vez que esse elevado número de novos casos, claro, provoca impactos aí na nossa estrutura hospitalar, né? Considerando, então, a ocupação total de leitos para a Covid-19 e demais doenças, os leitos clínicos estão com um percentual aí de 90,20%, o que é alto, e nas UTIs a ocupação está em 73,61%. Elevado também, né? Levando em conta os pacientes de outros municípios, né? Também os pacientes de outros municípios, são 24 internados em leitos clínicos por Covid e 17 em UTIs, considerando aí toda essa rede hospitalar pública e também privada. Depois do intervalo aqui no News, esposa do ex-vereador Marquinhos das Bananas faz protesto e desabafo na Câmara Municipal. O desespero dos moradores que são obrigados a deixar residências com a nova enchente do Rio Paranaíba. A corrida contra o tempo para evitar prejuízos ainda maiores com os alagamentos. A esposa do ex-vereador Marquinhos das Bananas, acompanhada de familiares, realizou o protesto na Câmara Municipal de Patos de Minas durante a reunião ordinária desta quinta-feira, né? Ela afirma que o marido falecido recentemente após o infarto foi alvo de perseguição política. A viúva do ex-vereador Marcos Antônio Rodrigues, também conhecido como Marquinhos das Bananas, compareceu em forma de protesto na primeira reunião de fevereiro da Câmara Municipal, depois da morte do ex-marido. A gente ficou muito triste, eu fiquei muito angustiada, então eu teria que voltar aqui hoje para me ver aonde que eles começaram a derrota com ele. Então eu tinha que vir aqui hoje, mostrar para ele, fazer um protesto, sabe, para livrar ele dessa acusação de assédio que não houve, condenaram, mas não houve, e partiu aqui de dentro. Eu acho assim, que então a gente já começou a falar, nós familiares teríamos que vir aqui hoje fazer, porque nós não recebemos nenhuma homenagem. Segundo Edna, não houve assédio cometido por Marquinhos das Bananas e a cassação teria sido injusta e equivocada. Nós queremos justiça, sim, que eu quero tirar o peso, o nome de assédio que eles colocaram no Marcos, que a família não vai aceitar, porque não houve. A mulher foi dirigindo o carro para o motel. Por que tem assédio? Se tem alguém assediado, foi ele, ela que assediou ele. Então a gente veio aqui fazer esse protesto, nós queremos justiça acima de tudo. Ele tem que ser inocentado, porque a Câmara não tem poder nenhum de julgar ele. Eles não são juízes. Eles fez papel de juiz aqui, eles julgou ele, uma coisa assim, da vida particular dele. Além de relatar sobre a injustiça da cassação, a viúva acredita que o marido estivesse sofrendo perseguição política. Ele teve perseguição o tempo todo. A perseguição começou lá em setembro de 2020, quando ele declarou que, na convenção,
que ele passou, que ele candidatou, já começou as perseguições e veio de lá para cá. Chegou que ele não apoiou o atual prefeito de hoje, ele não foi pro lado de lá. Então a perseguição começou lá atrás. Eles não iam deixar ele em paz. O que eles queriam? Eles tirou ele daqui por vingança, porque não houve assédio, não houve. Ele não cometeu o decoro. Depois da morte do marido, Edna luta por justiça e espera que ela seja feita. E nós não vamos calar, queremos justiça. O Marquinhos morreu, mas eu, Edna, fiquei viva e os filhos deles. Nós vai lutar até o fim. Quanto mais tudo que eles fizeram para ele, porque a vingança, a perseguição começou aqui dentro. Então, hoje eles não deram conta de me encarar ali dentro. Eles não conseguiram olhar nos meus olhos. A Câmara não publicou nota sobre esse ato, né, sobre esse protesto da esposa do ex-vereador Marquinhos das Bananas em frente ao plenário e dentro ali das dependências da Câmara. Quase um mês depois, Patos de Minas registra nova enchente. De 31 de janeiro a 10 de fevereiro já choveu 301 milímetros, segundo o levantamento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Um dos bairros afetados pela chuvarada é o Copacabana. No final da Avenida Carlos Nogueira Júnior, aqui no Copacabana, dá para a gente ter uma dimensão da enchente do Rio Paranaíba. Olhando assim, até parece que o curso do rio é logo ali atrás. Mas o leito fica após aquelas árvores que a gente vê. E toda essa enchente acaba atraindo muitos curiosos para ver de perto, de novo, essa situação. No Jardim Paulistano, muitos moradores e empresários que tinham acabado de retornar aos imóveis tiveram que providenciar nova mudança. Essa cena que a gente não gostaria de ver de novo, infelizmente, se repete. A enchente do Rio Paranaíba invade muitas casas. Aqui no Jardim Paulistano a gente pode ver que muitas delas estão desocupadas porque a Defesa Civil, a Prefeitura já estiveram por aqui e essas famílias já foram retiradas. Muitas casas vazias, mesmo com a água ainda não estando nas residências, como nessa aqui, ó. Mas a gente percebe portas, janelas abertas, justamente para que se a água entrar, possa ter maior fluidez. E aqui no Jardim Paulistano, movimentação intensa, muita gente preocupada, sem saber se o nível vai continuar subindo e se terão que deixar as casas. Essa empresa aqui no Jardim Paulistano também está de mudança. Será a segunda vez em menos de um mês que o Ranier terá que deixar a empresa porque o nível do Rio Paranaíba sobe e, pode chegar até a empresa, infelizmente. Ranier, da primeira vez, você saiu às pressas, deu para retirar tudo ou teve alguma perda? Olha, a gente ouvia falar, né, que tinha um ciclo de cada 30 anos, né, da enchente. Então, como tinha um volume grande de chuvas previsto, nós decidimos antecipar, né. Tivemos uma perda de produção, né, foram quase 3 semanas parados. Voltamos a semana passada e voltando à operação já veio a cheia novamente, né, infelizmente. Você calcula o prejuízo que você teve com esse tempo parado? A gente está em fase de startup, né, da empresa, mas em torno de R$10 mil por semana. E agora tem previsão assim de quanto tempo que você vai ficar parado ou vai mudar de vez a empresa para outro lugar? Olha, temos planos futuros, né, de estar migrando a empresa para outro local, mas pelo menos esse ano a gente tem que estar voltando aí nas próximas 3 semanas, né, antes de estar estruturando a empresa em outro ambiente aí que não tem esse risco das enchentes, né. Quantas pessoas que você mobilizou hoje aqui para fazer a mudança? Olha, são acho que 18 pessoas ajudando, né? Vieram alguns funcionários aí, alguns amigos ajudando também, né? Mais os 5, 6 funcionários da empresa aí também. E para onde que você vai? Agora, no momento, eu vou deslocar todos os equipamentos para a empresa até do meu pai, com o apoio da família, né? E futuramente é outro bairro que não tem risco de enchente aí para estar atendendo. E bem próximo aqui da empresa de automação, a gente vê outros moradores de residências que também estão aí receosos, não sabem se ficam nos imóveis, se deixam, porque da primeira enchente a gente vê a marca na parede de onde que a água chegou, como aqui nessa moradia. Vamos conversar com a dona Aparecida, que está aqui sem saber se vai deixar a residência, se não vai. Está preocupada, dona Aparecida? Muito mesmo. É a segunda vez que a senhora vai deixar a casa? Vez.
No mês, né? Agora, ontem fez um mês que a gente deixou, agora está deixando de novo, infelizmente. E chegou a colocar tudo no lugar, ajeitar tudo e foi surpreendido? Bancado, tá quase tudo pintado, faltava só para cair novamente na rua. Como é que fica o coração, dona Aparecida? Ah, nossa, eu estava falando agora, eu fico sem chão, né? Porque segunda vez já nem acabou um trauma de um, começa outro, né? Muito difícil, viu? Aonde que chegou? Dá pra gente ver, ó. Vinícius, vem cá. Dá pra gente ver aqui, ó. A gente lavou. A marca na... lavou, ficou até aqui, ó, a outra vez. Aí eu pintei lá pra dentro e aqui ficou, sem pintar, que a tinta não deu. E o povo da prefeitura deu só uma lata, né? E ficou a marca, ó. Aí pra lá eu lavei, pintei. Agora aqui não deu pra pintar, não. Ainda tem alguns móveis na cozinha, a gente vê que tem armário ainda. Aqui a senhora vai conseguir tirar? Não tem pra onde eu levar. Então vai perder. Isso aqui, se a água vier aqui... Se vier aqui, vai perder, né? Eu torço para que Deus abençoe que não, né? Fizemos uma bagunça ali, um cambalacho ali, que tá uma tristeza. Aí esses aqui eu vou deixar. Não vou levar, não tem onde que eu ponho. De novo, nessa situação. Alguns locais em Patos de Minas foram interditados em consequência da chuva, né? Como a Ponte do Paulistano. Há pelo menos 4 trechos interditados em Patos de Minas. Um deles é a ponte aqui no Jardim Paulistano, que liga o bairro ao Vila Rosa. Se a gente olha bem do ladinho aqui, ó, a água está bem próxima de ultrapassar novamente o local. Pois é, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura publicaram comunicados falando sobre esses pontos que estão interditados, como esse aí, ó, que foi colocado agora à tarde, no início da tarde, né, avisando que o leito do Paranaíba atingiu a base da Ponte do Arco, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e como medida preventiva, né, cautelar, a passagem foi bloqueada pelos órgãos responsáveis, assim como tinha sido feito anteriormente na cheia ali do mês de janeiro. Os desvios são feitos ali pela BR-365 e Estrada da Serrinha, diz aí o comunicado da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e também da Prefeitura de Patos de Minas. Temos mais um comunicado que foi publicado também hoje para a imprensa, para a população, né? Interdições por alagamentos no final da Rua Rio Grande do Sul, no bairro Nossa Senhora Aparecida e São José Operário. Na Rua Vereador João Pacheco também tem interdição entre o Cristo Redentor e o Jardim Paulistano. A gente mostrou a Ponte Paulistana agora há pouco, né, que está ali tomada pelas águas. Na Avenida Vitória da Conquista, no bairro Santa Terezinha, também tem interdição. E tem interdição no final da Rua Florianópolis, no bairro São José Operário. Ainda também esse comunicado diz que no final da Avenida Joaquim Fubá e Ponte do Arco também estão aí bloqueados por medida preventiva. E é importante que essas medidas preventivas sejam tomadas sempre, né, para que não sejam aí os moradores surpreendidos ou para que a pessoa não seja surpreendida de chegar ali e se deparar com água na via, com a via ali sem essa interdição que pode provocar um incidente. Nós flagramos um produtor rural tirando o gado do pasto, tomado ali pela água, isso no bairro Nossa Senhora Aparecida. Aqui no Nossa Senhora Aparecida, o Edmar teve que tirar o gado que estava no pasto, bem próximo ali ao Rio Paranaíba, porque a enchente invadiu e não dá mais, né, seu Edmar? Para onde que vai levar o gado? Vou colocar na chácara do lado aqui do vizinho, até ver se a água baixa, para voltar de volta para lá, porque arriscado amanhã não tem nem passagem, né? Porque o rio está subindo muito, e se subir não tem como passar para o outro lado, aí tem que deixar o gado lá de cá até ver se a água baixa para voltar ao normal de novo. Aí daqui uns dias, assim que a água baixar, a gente volta. Do mês passado foi do mesmo jeito? Mês passado do mesmo jeito. Ela subiu, tapou a passagem ali, impediu tudo, agora 30 dias depois a mesma coisa. E prejudica o seu trabalho? Um pouco, não muito, mas um pouco. Mas não prejudica muito não. Eu acho que rapidinho as coisas melhoram. Expectativa de que as coisas sejam melhores, né? Tá certo ele de pensar dessa maneira, mas tem que se prevenir também. O nível do Rio Paranaíba sobe rapidamente, né? A expectativa da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros é de que alcance nos próximos dias 12 metros e 75 centímetros, como foi registrado no mês de janeiro. A Ponte do Arco é outro local que está interditado. A Ponte do Arco aqui na Rua Joaquim Fubá foi interditada. A gente percebe que o nível do Rio Paranaíba já encosta na estrutura da ponte. Se a gente caminha um pouco mais, a gente vai ver a enchente bem próxima. É claro que desta vez e hoje, por enquanto não invadiu as casas como no mês de janeiro. Mas a gente vê água por todo lado, assim como lixo também. O Euler Cristiano veio ver aqui a cheia do Rio Paranaíba. Já tinha visto dessa forma?
A primeira vez, né, que ela tava aqui, depois ela tava no Evaldo, né? Aí depois, aí ela pegou e viziou. Aí depois começou a encher de novo. Ficou surpreso de novo? Começou, aí a vizinha também, a Juliana também ajudei a mudar agora mesmo, porque a água tá quase chegando na casa dela. O povo da vila também já mudou todo mundo, da outra vez também já mudou todo mundo. E a gente percebe que é desesperador, né, para quem passa de novo por essa situação. No Vila Rosa, de novo, muitos moradores também estão de mudança. Eles pedem uma solução da prefeitura como moradia em um local seguro. No Vila Rosa, essa também é a situação. Casas invadidas pela enchente, mas parece que nem todos estão tão preocupados. A gente vê até uma criança ali se divertindo aí em meio à chuva, em meio a toda essa água. Aqui, ó, os moradores também já providenciaram a mudança. Vem cá me contar, a prefeitura foi quem disse para que vocês deixassem as casas. Da primeira vez, a água chegou a invadir a sua residência? Lá de eu, chegou até lá naquele carro verde. 4 metros de água acima daqui. A gente tinha que ver, tinha umas casas à base de troca para nós, tirar nós das condições, né? Isso tira nós, pode, o Falcão pode ajudar nós. Aqui é a marca d'água? Ela chegou até aqui? Olha aqui, Vinícius, como é que ficou a situação da residência dele. Então, assim, o que vocês queriam é deixar essa residência? Deixar, diminuir, né? Igual fez no Paulistano, eles retiraram o Paulistano, né? No outro mandato. Aí eu queria também deixar e trocar a base de troca, né? Para desmolir, né? Derrubar, né? Há até um plano do próprio governo estadual, junto com o BDMG, as prefeituras têm que fazer essa indicação porque o governo do estado prometeu dar moradias a algumas pessoas quando a casa não tem condições. Você avalia que essa casa aqui não tem condições de você voltar a morar? Não tem, né? Não tem. Que mesma hora que você voltar, ela vem, né? E se atingir o solo da casa e cair? Fica nessa, né? Esperança, né? Esse sai e volta e essa incerteza. Não dá, né? Falta de serviço, vem e volta, não dá. O Enzo é que estava lá no meio da enchente, brincando. Não fica preocupado não, Enzo? Não. De estar no meio dessa água? Não tenho medo. E de contrair alguma doença também não? Não. A água invadiu sua casa já? Uhum. Até lá e até lá. E aí, como é que foi, como é que a família se arranjou? Como é que vocês ficaram? Nós se mudou na vovó, só isso. E agora vão ter que mudar de novo? Vai. E sua família fica triste de ver a casa cheia de água? Eu já fiquei até triste. Na que a água ficou, nossa casa encheu tudo de água. E as pessoas estão ajudando vocês? Tá. Isso é importante, né? Então tá, cuidado aí nessa água. Olha, enquanto isso, os moradores preocupados aqui na Vila Rosa também, porque no mês passado a água chegou até aqui, ó. Foi o que disseram pra gente, chegou até essa rua aqui, tomou todas essas residências nessa parte aqui do bairro. Os vizinhos, enquanto isso, monitorando a água que vem chegando. Aqui tem uma moçada, muitas crianças. Como é que a senhora está vendo a água se aproximando aqui da casa da senhora de novo? A gente fica preocupada, né, com a água vindo daquele jeito que está vindo ali. Minha casa está rachando tudo por causa daquela água ali. E está ficando mal a trabalheira para nós, né, aqui, né. O que vocês precisam nesse momento? Nós precisaria de cabeça, o prefeito podia olhar para o lado nosso, né? Dar uma casa para nós, tirar desse sofrimento aqui, né? Que já era a segunda vez que a enchente vem cá, né? O que as crianças sentem nesse momento vendo esse rio chegar tão perto, já que a última cena que a gente viu assim foram 30 anos, vocês não eram nem projetos de gente. E agora, quando vê a água aproximando, o que você sente? Eu sinto muita dó que abandonar as casas. No bairro São José Operário tem morador que também espera uma solução definitiva, pois teme que o problema volte a se repetir. A gente vai mostrar a situação da casa do Jefferson, que até estava sendo reformada após a primeira enchente. Olha só, ainda falta um pouco para a água chegar até aqui, mas não dá para arriscar, Jefferson? Não dá, porque pensa bem, a gente varar à noite, de repente eu quebro a porta, a água está dentro de casa, como é que faz para estar saindo? Mas isso aí é esperado, não tem como, né? Porque beira de rio aqui é uma região ribeirinha.
né? Isso aqui desde 92 não é para ter existido mais essa parte aqui. Essa parte que ela deveria ter virado algo relacionado à preservação ambiental. Mas acabou tendo casa aqui por perto. E é um risco muito grande, porque toda medida que for ter agora é uma medida paliativa, não é uma medida concreta. A medida concreta, o que é? É a prefeitura se reunir com os moradores, a Caixa, que tem muita casa aqui que é financiada, reunir e ver o que faz, tirar esse pessoal daqui. Porque hoje derramou, daqui 3 meses volta a derramar, daqui 1 ano volta a derramar. Então, medidas paliativas é essa aqui. A gente vai e volta, mas tem essa medida mais concreta, é ir e não voltar mais. Olha só, vamos entrar na sua casa aqui para mostrar. O Jefferson, nós estamos aqui no São José Operário. E ele... Quer mostrar por aqui, Jefferson? Porque ele estava providenciando a reforma da casa, já tinha feito a limpeza, já tinha organizado, a família toda retornou aqui para a residência. E olha só, ele estava providenciando uma melhoria da residência depois da enchente. Ó, a gente vê a marca na parede, a gente vê aqui o novo piso sendo colocado, as melhorias sendo realizadas, tudo direitinho aqui. A gente vê ali para fora, ó, os materiais de construção para a reforma da área externa, mas infelizmente o Jefferson vai ter que interromper a obra, porque agora tem que fazer a mudança por conta da água que se aproxima e velozmente da residência dele. Até interrompeu a obra, né, que estava sendo feita, aí parou, ver como é que vai ser o andamento da água e depois retornar a reforma, igual eu te falei, né, e ver que a prefeitura e a Caixa tomam providência e tomam uma atitude mais concreta, não paliativa, de tirar, alocar em escola, em barracão, isso é medida paliativa, tem que ser uma coisa mais concreta. Não só aqui, mas lá no Santa Luzia, Santa Terezinha, Vila Rosa. E um detalhe, tem muitas casas que é precária, né? E com essa intensidade de chuva, tem casas que não vai aguentar isso. Não é só enchente, também tem questão das casas, que deveria ser olhado com mais carinho. Pois é, além do Jefferson, muitas famílias tiveram que deixar as casas no bairro São José Operário. Desta vez, há quem diga que o nível tem subido mais rápido e não dá para esperar. O nível do Rio Paranaíba sobe com muita velocidade. O Carlos é morador aqui do São José Operário e tem acompanhado esse movimento da água e está preocupado, porque de manhã onde que estava a água? Estava mais ou menos no rumo daquela pedra ali, naquele canto ali, estava dando para ir sem molhar as pernas ainda. Mas dá nada não, é lei da vida, a gente não pode brincar com a natureza. E agora você tem ajudado as pessoas, as famílias por aqui a se mudarem, Carlos? Graças a Deus, sim, Deus está dando força para a gente, né? Sua casa é aqui perto? Foi invadida pela água? Ainda não, mas vai demorar um pouco. Mas nesse ritmo não vai demorar muito, não. Porque está subindo rápido. A última vez foi assim, rapidinho também? Não, a última vez demorou mais, levou 1, 2 dias. Até que chegou lá para tampar o campo mais a quadra. É, porque pelo que a gente vê aqui, ó, pelo menos 3 metros, 4 metros já avançou para cá. Preocupado? Não muito, mas sim, a gente fica preocupado com os desabrigados que não tem para onde ir. O seu Sebastião Lopes... No mês de janeiro teve a casa invadida. O rio está logo aqui, atrás da residência dele. Já vai mudar, seu Sebastião? Agora, não vou esperar mais não. Senão comprei, que da outra vez eu esperei demais, foi problema. Vou mudar hoje, agora. Da última vez perdeu alguns móveis ou não? Não, só uma cama mesmo que eu perdi. Mas hoje, agora eu não espero mais não, que ele vem de novo. Tá chegando, né? Não tem jeito. Tem jeito. Vai pra onde? Mudar. Eu vou ver com a minha irmã ali, que disse que ela alugou uma casa, né? Eu vou ver com ela se cabe meus trem aí e durmo lá na roça onde é que eu trabalho. A casa da dona Elza, por enquanto, não foi invadida pela água, mas ela já vai deixar a residência por precaução. O temor é que a água chegue por aqui também de novo, dona Elza? É, que chegue de novo e à noite, né? À noite é mais difícil da gente ter até visibilidade. E outra coisa, a terra está muito úmida, em geral, né? No Brasil todo. E os rios muito cheios, então a gente não vai esperar. Porque até então aqui no Pasto não estava igual está agora. Hoje de manhã subiu quase um quarteirão de novo
de manhã até agora. Não esperou nem 12 horas. Foi mais ou menos umas 8 horas de prazo só. E tem para onde ir? Tem. Eu vou lá para a Avenida Brasil. A senhora pretende, a senhora tinha retornado aqui para casa, depois dessa enchente, a senhora pretende voltar de novo para cá? Eu pretendo, porque aqui que é meu, né? Eu tenho que voltar para cá. Eu vou voltar, mas só vou voltar em março. O movimento é grande no São José Operário, com a mobilização de muitos voluntários, com a mudança de mais famílias que ainda estão nas casas, mas devido às condições já deixam as residências. O seu Hamilton, por enquanto, vai continuar na residência, que é essa que a gente vê aqui logo ao fundo, mas já está atento para deixar a casa caso suba mais. Foi o que aconteceu da última vez, não foi, seu Hamilton? Isso, igual da outra vez, eu guardei até a água chegar lá na esquina, lá, que chegou e aí que a gente tirou as coisas da gente. A água entrou lá, sabe, mas entrou só um pouquinho, só um pouquinho mesmo. Entrou muita varanda, foi até lá no fundo, mas lá dentro da casa mesmo, graças a Deus, até que assim, praticamente não foi atingido não, sabe. Agora a gente queria fazer um apelo, porque da outra vez tirou uns 3 caminhões de móvel daqui, né? Aí, mas o que acontece? O povo não tirou os móveis tudo de uma vez, trouxe, colocou aqui, ó. Aí agora tem esses móveis aqui, em Deus daquela outra vez, agora o que é a preocupação nossa? O rio vai vir, vai pegar esses móveis tudo aqui, vai ficar boiando aqui, depois como é que vai ficar a situação? Então eles tinham que tomar uma providência para ver se limpava isso aqui para nós, porque isso aqui de noite, ó, é rato, é barata, é escorpião e pode juntar até cobra também, né? Pois é, que todas essas reclamações, pontuações, pedidos, né, aí dessa população ou dessas populações, são bairros diferentes, possam ser ouvidos e, claro, né, que isso se transforme em medidas pelo poder público, porque se a água chegou em janeiro, chegou em fevereiro, vai novamente chegar possivelmente numa próxima cheia do rio, que não seja esse ano, mas no próximo ano e em outro ano. Então é preciso que medidas sejam tomadas pensando num planejamento para que essas famílias não passem novamente por essa situação, né? Para que pelo menos as medidas sejam aí implementadas para amenizar toda essa situação. O jornalismo da NTV continua cobrindo todos esses fatos, dando voz a essas populações para que a gente possa, então, ver de perto, conhecer e levar até você aí essas dificuldades, né? E esse desespero de estar ali vendo o rio novamente chegar até a residência, até o cantinho de cada um. Com essa, o NTV News termina por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.